Você já ouviu falar que Adão teve uma primeira esposa antes de Eva? Uma mulher chamada Lilith. Durante séculos, essa história despertou curiosidade, gerou debates e alimentou inúmeras lendas. Mas será que ela realmente aparece na Bíblia? Ou tudo isso surgiu muito tempo depois? Hoje, vamos investigar a origem dessa história, analisar os textos antigos e descobrir o que realmente diz a Bíblia. Antes de continuar, inscreva-se no Arquivos Sagrados e acompanhe nossas investigações sobre os maiores mistérios das Escrituras. Tudo começa no livro de Gênesis. Ali encontramos a criação do primeiro homem e da primeira mulher. O texto bíblico afirma que Deus criou Adão e, mais tarde, formou Eva a partir de uma de suas costelas. Até esse ponto, a narrativa parece muito clara. Então, por que tantas pessoas afirmam que existiu uma mulher chamada Lilith antes de Eva? A resposta não está em Gênesis. Ela surge muitos séculos depois, em uma antiga tradição judaica. Existe um livro medieval conhecido como Alfabeto de Ben Sira. Foi nesse texto que apareceu a narrativa de Lilith como a primeira companheira de Adão. Segundo essa tradição, ela teria sido criada do mesmo pó da terra, exatamente como Adão. Por isso, não aceitava ocupar uma posição inferior. A história conta que, depois de um conflito entre os dois, Lilith decidiu abandonar o Jardim do Éden. Mas existe um detalhe extremamente importante. Esse livro não faz parte da Bíblia. Ele foi escrito muitos séculos depois dos acontecimentos narrados em Gênesis. Por esse motivo, a maioria dos estudiosos considera essa história uma tradição posterior, e não um relato bíblico. Mesmo assim, existe um detalhe curioso. No livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 14, algumas traduções antigas apresentam a palavra Lilith. É justamente esse versículo que deu origem a grande parte das discussões que continuam até os dias de hoje. Mas será que Isaías estava realmente falando dessa personagem? É isso que vamos descobrir na continuação desta investigação. Na sequência do versículo, encontramos um dos pontos mais debatidos pelos estudiosos. Enquanto algumas traduções mantêm a palavra Lilith, outras preferem expressões como criatura da noite, coruja ou ser noturno. Essa diferença acontece porque o termo original em hebraico permite interpretações diferentes. Até hoje, pesquisadores e tradutores discutem qual seria o significado mais adequado para essa passagem. Ela descreve uma personagem específica, uma criatura simbólica, ou apenas uma figura usada para representar um lugar de desolação. Não existe consenso absoluto. Com o passar dos séculos, a figura de Lilith ultrapassou os antigos manuscritos. Ela passou a aparecer em lendas, pinturas, livros, obras de arte e, mais recentemente, em filmes, séries e jogos. Cada época acrescentou novos elementos à sua história. Para alguns, Lilith representa a independência, para outros, rebeldia. Há ainda interpretações que a associam ao sobrenatural. Mas é importante lembrar que praticamente todas essas características surgiram fora do texto bíblico. Foi justamente essa mistura entre tradição, cultura e imaginação que transformou Lilith em uma das personagens mais conhecidas do mundo antigo. Então, Lilith realmente existiu? Se analisarmos apenas a Bíblia, não encontramos nenhuma afirmação de que ela tenha sido a primeira esposa de Adão. Grande parte da história conhecida atualmente nasceu em tradições desenvolvidas muitos séculos depois da escrita de Gênesis. Isso não significa que o tema deixe de ser interessante. Muito pelo contrário. Ele nos mostra como antigas tradições podem influenciar culturas inteiras e atravessar gerações. Talvez nunca descubramos exatamente como essa narrativa começou, mas uma coisa é certa: ela continua despertando curiosidade em milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que Lilith foi uma personagem histórica? Ou apenas uma tradição criada ao longo dos séculos? Escreva sua resposta nos comentários. Eu faço questão de ler cada opinião.
Se você gosta de investigações bíblicas sérias, inscreva-se no Arquivos Sagrados. No próximo episódio, vamos abrir um dos documentos mais misteriosos da antiguidade, o Livro de Enoque. Os arquivos permanecem abertos. A investigação continua.